Hoje nós vamos ler o capítulo 12 de João. João capítulo 12, vamos ler e comentar aqui sobre capítulo 12, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Vocês lembram disso? A gente leu ontem. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Já começa de um jeito maravilhoso esse capítulo, né? Jesus, no capítulo anterior, ele ressuscita Lázaro, faz esse milagre incrível, muito bonito, muito lindo. E aí, neste capítulo, começa com Jesus indo na casa de Lázaro, Marta e Maria para ali jantar não, né? Comer com eles ali. Eles fizeram ali, deixa eu ver se fala, prepararam um jantar, é isso, jantar com eles. E aí é muito bonito, gente, porque a gente consegue perceber aqui diferentes formas de adoração, diferentes formas de receber Jesus, sabe? Enquanto Marta, ela tá servindo ali Jesus e quem tava ali, Lázaro, ele tá ali na mesa, conversando com Jesus, dando atenção pra ele. Enquanto isso, Maria, ela pega um dos perfumes mais caros ali, derrama sobre os pés de Jesus, enxuga com os cabelos. Então, cada um da sua forma, do seu jeito e da sua forma enfim, estavam ali adorando Jesus de alguma forma, recebendo Jesus de alguma forma e dando tudo de si de alguma dessas formas, sabe? Marta estava fazendo o que ela sabia fazer, que era servir, era isso, ser hospitaleira, assim. Marta, ela estava fazendo o que ela sabia fazer de melhor para Jesus, para deixar Jesus ali feliz e à vontade na casa dela ali, né? Então ela estava servindo ele. Já Lázaro estava dando total sua atenção ali para Jesus, conversando com ele, ali sentado na mesa. Enquanto isso, Maria estava ali se prostrando novamente e derramando perfume nos pés de Jesus. Então, cada um com a sua forma, com o seu jeito, com o que eles sabiam fazer e entregar de melhor, eles estavam entregando o melhor para Jesus e adorando ele ali, sendo gratos pelo milagre incrível que Jesus tinha que Jesus tinha realizado há um tempinho aí na vida de Lázaro, que é muito importante, porque depois do milagre que Jesus fez, eles não se esqueceram de Jesus, não só ficaram felizes com o milagre e pronto, eles retribuíram com esse jantar, eles agradeceram, eles lembraram, estavam ali, né, com Jesus. Então, vamos continuar. Versículo 4. Mas um dos seus discípulos, olha só, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Porque este perfume... Seriam 300 denários. Aí a Bíblia diz aqui, né? Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então ali, Maria, ela chega ali, faz uma coisa maravilhosa, né? Que pegou um dos seus perfumes mais caros, tacou ali, colocou ali nos pés de Jesus, enxugou com os cabelos. Coisa linda, coisa, assim, uma atitude que mostra essa adoração de Maria ali. E aí Judas, né, já tava ali mostrando, falar que nem o povo mais velho fala, né, mostrando as suas asinhas ali. E aí ele chega e questiona ali por que a gente que não pegaram isso e deram aos pobres. Só que Jesus conhecia o coração e sabia que ele não queria dar aos pobres nada, ele só estava pensando que era dinheiro jogado fora ali, entendeu? Ele só estava querendo dinheiro para ele, mas ele não queria nada. O que acontece muito hoje em dia, né? Às vezes algumas pessoas veem a gente fazendo algo para Jesus, entregando o nosso melhor para Jesus, e elas se questionam, por que tá fazendo isso? Deveria estar fazendo essa outra coisa, deveria estar fazendo essa outra bondade aqui, sabe? E aí, enfim, são pessoas que ao invés de fazer, preferem questionar. Ao invés de Judas pegar e fazer o que ele tanto falava, ele estava ali questionando uma atitude linda de Maria. E aí Jesus, ele responde para Judas: deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo,
mas a mim vocês nem sempre terão. Então ele disse ali para Judas, né, ó, em breve eu não vou estar mais aqui. Então vocês têm que aproveitar enquanto eu tô aqui para fazer o que tiverem que fazer, para, enfim, os pobres vocês sempre terão. Você vai poder ajudar os pobres depois. Agora eu não vou estar aqui depois. E aí, versículo 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Olha só, gente. O milagre que Jesus operou ali na vida de Lázaro, ele foi bem espantoso, né? Para muitas pessoas foi uma coisa que nunca tinha acontecido. Foi uma coisa que chocou muitas pessoas, sabe? E também muitas pessoas creram em Jesus através desse milagre. Muitas pessoas creram assim, né? Outros creram só porque viram, mas e uns creram de verdade mesmo. Enfim, ficou nisso. Mas muitos creram ali em Jesus. E isso fez com que os sacerdotes, com que o pessoal lá, os fariseus, ficassem completamente revoltados, mais do que eles já estavam. Ficaram muito revoltados. E quiseram ali matar Jesus, não somente Jesus, mas também queriam agora matar Lázaro. O pobre tinha acabado de ser ressuscitado, já tinha morrido, foi ressuscitado, e estavam ali querendo procurar ele para matar ele de novo. Por quê? Porque Lázaro, depois que foi ressuscitado, ele se tornou um testemunho vivo de que Jesus é o Cristo, sabe? Através desse milagre, já queria matar o pobre, pois é. Através desse milagre, muitas pessoas estavam crendo em Jesus, porque, tipo, entendeu? Ressuscitou alguém. Era algo muito chocante, muito novo para as pessoas. Então Lázaro era ali um testemunho vivo de que Jesus era o Cristo. Então isso fez com que o povo também quisesse matar Lázaro para que acabasse com esse testemunho. E aí eu me lembrei, e quero fazer um questionamento para vocês agora. Eu me lembrei de um vídeo que eu vi há muito tempo atrás, que era, eu não vou saber dizer direito, mas era alguma coisa assim. Se hoje em dia estivessem perseguindo os amigos de Jesus, será que você teria, estivessem perseguindo os cristãos verdadeiros, sabe, os amigos de Jesus, será que você teria crimes o suficiente para ser perseguido também? E aí eu me lembrei disso, porque Lázaro, ele era testemunho vivo de que Jesus era o Cristo. Então ele tinha crimes o suficiente para ser perseguido. Os discípulos que andavam com Jesus, eles tinham crimes o suficiente para serem perseguidos também. Será que você, se hoje em dia começarem a perseguir os cristãos verdadeiros, sabe, começarem atrás de quem realmente é cristão, de quem prega o nome de Jesus, de quem vive a palavra, será que você vai ter crimes o suficiente para também ser perseguido? Será que você já começou a pensar sobre isso? Será que eu vou ser considerado um desses que eles vão vir atrás? Será que as minhas atitudes vão fazer com que eu seja considerado amigo de Deus? Será? Então é bom a gente pensar um pouquinho sobre isso. Assim que eu li esse versículo, eu me lembrei desse vídeo. Eu queria trazer esse questionamento para vocês. Pensem sobre isso, sabe? As suas atitudes, elas mostram a sua vida, o seu jeito, a sua fala. Mostram que você é amigo de Deus, que você é um seguidor de Jesus, sabe? Que você tá ali, que você é amigo de Jesus como Marta, Maria e Lázaro. Será que as suas atitudes têm mostrado isso? Então vale a pena a gente se analisar se a gente pegaria a prisão perpétua aí, arcanjo. Vale a pena a gente se dar essa analisada em nós, sabe? Versículo 12. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Então, assim, basicamente o ministério de Jesus, ele estava sendo reconhecido ali agora, sabe? As pessoas estavam ali, ele estava ganhando uma fama, sabe? Ali entre Jerusalém, no povo ali. E aí as pessoas estavam começando a reconhecer que ele realmente era o Cristo, que Deus realmente estava com ele. E outras pessoas só estavam ali, obviamente, pelos milagres que ele fazia e achavam muito legal os milagres que ele fazia. E aí as pessoas
começaram a pegar ramos de palmeiras e saíram ao encontro dele ali, gritando e, enfim, adorando ele ali. E aí Jesus, no versículo 14, Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado no jumentinho. Então Jesus entra ali, é muito bonito imaginar a cena, né, gente? Jesus entrando na cidade, o povo ali, ó, gritando ali, e ele entrando montado no jumentinho. Olha que chique, muito bonito, gente, uma graça. E aí, pra mim uma coisa que me choca aqui um pouco, é que diz que tá escrito que isso acontecia, que isso ia acontecer. E é muito louco, aí eu penso, por que aquele povo, aqueles fariseus, aquele povo sabido, sabe? Povo estudado, como é que eles não se tocavam, gente? Tinham muitos olhos fechados mesmo, né? A gente já falou sobre isso. Que eles tinham muitos olhos fechados, assim, para as coisas, porque eles diziam tanto conhecer a lei, mas eles nem sabiam as coisas que estavam escrito, eles não faziam ideia das coisas que estavam escrito, porque eles simplesmente não... Tudo que estava escrito estava acontecendo. E eles não se tocavam, sabe? De que ele realmente era o Cristo, porque isso está escrito. Não tinha essa... Eles não se tocavam nisso. Porque eles estavam com os olhos tampados, com a mente tampada e com os olhos voltados, assim, para a escuridão. Eles não queriam enxergar a luz que é Cristo. Versículo 16. Jesus bem de boa com o jumentinho. Pois é, Alice. Versículo 16. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. Olha só, gente, a diferença. A gente falou aqui, né, que estava escrito, e os fariseus não lembravam que estava escrito, não tinham essa noção, eles tinham essa noção, mas não lembravam que estava escrito, então eles não conseguiam nem através disso entender que Jesus era o rei, que Jesus era Cristo. Só que os discípulos também não lembraram na hora de que isso estava escrito. Só que a diferença é que mesmo eles não... Nada do que estava acontecendo eles lembravam na hora que estava escrito, mas mesmo assim eles confiavam, eles acreditavam porque eles viam. Os fariseus não lembravam, viam e mesmo assim não acreditavam em nada. Eram, né? Enfim. 17. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Então todo mundo estava ali espalhando pra todo mundo, sabe? Tava aquela... contando o que tinha acontecido, porque todo mundo tava maravilhado, né, gente? Foi um milagre, assim, surreal. Não tava todo mundo contando, gente, vocês conhecem Lázaro? Conhece ele, então? Morreu? Aí todo mundo fica triste, né? Mas calma, Jesus chegou lá depois de 4 dias e ressuscitou o homem, gente. Tá vivão agora. Tá lá, fez até um jantar pra Jesus. Na minha cabeça foi assim que aconteceu. Tava contando pra todo mundo assim, gente. Versículo 18. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Então eles estavam revoltados, gente, porque muitas pessoas estavam seguindo Jesus. Muitas pessoas estavam crendo em Jesus. Muitas pessoas estavam ali, sabe, adorando ele. E isso, obviamente, deixou os fariseus muito revoltados. Versículo 20. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa sobre esses daqui. Acho que eu já falei tudo que eu anotei. Entra agora. Versículo 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus, nós também queremos crer nele, sabe? Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Quem me serve, precisa seguir-me. E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve
meu Pai o honrará. Gente, isso aqui é muito lindo, uma fala de Jesus muito bonita. Filipe e André chegam para Jesus para dizer que os gregos também queriam ver ele, também queriam crer nele. Isso era uma coisa nova ali. E aí Jesus, ele diz ali, basicamente isso que eu falei com vocês, sabe? Chegou a hora de todos me conhecerem. Chegou a hora de, sabe? Porque antes ele sempre dizia, né? Não vou fazer isso porque ainda não é chegada a minha hora. Não fala sobre mim porque ainda não é chegada a minha hora. Lembra disso? E agora ele deixa claro de que chegou a minha hora de todos me conhecerem. Mas é preciso que o grão ali de semente ele caia na terra e ele morra para que gere mais frutos. Então Jesus estava dizendo que, os gregos querem me conhecer agora, querem me ver agora, mas quando eu morrer, quando eu cair na terra, né? E quando eu morrer, muitos outros frutos serão gerados. Vai ser gerados muito mais frutos. Isso é muito lindo. Glória a Deus. Muito maravilhoso. Então ele estava deixando claro ali que agora era a hora das pessoas conhecerem ele, era a hora dele ser glorificado, né, que ele disse ali. Só que olha isso, versículo 27 agora, a gente vê mais uma vez João escrevendo sobre a humanidade de Jesus, né, a parte humana de Jesus. A gente viu muito isso lá com a morte de Lázaro, onde Jesus chora. E aqui, no versículo 27, ele diz assim: agora, meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então, é basicamente, gente, como se a parte humana de Jesus se questionasse ali, sabe? Meu coração tá perturbado porque eu sei que tá chegando a hora. Eu sei que tá chegando a hora que eu vou ter que morrer. O que eu vou dizer pro meu pai? Pra ele me livrar disso? Pra ele não deixar que isso aconteça? Aí ele mesmo ali já se responde essa pergunta dele, entendeu? Não, eu vim pra isso. Eu vim pra morrer. Eu vim pra que isso acontecesse. Então, vambora e que o nome de Deus seja glorificado. Enfim, muito profundo, muito lindo. Versículos, agora a gente entra no versículo. Continua aqui no 28. Depois que Jesus disse isso, então veio uma voz dos céus. Olha que sobrenatural, gente. Veio uma voz dos céus dizendo: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Glória a Deus, aleluia. Veio essa voz aí do céu falando isso. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que o anjo lhe tinha falado. Versículo 30. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Então, mais uma vez, as pessoas, por mais que seguiam Jesus, elas ainda tinham muitas dúvidas. E isso é uma coisa um pouco preocupante, sabe, gente? Isso é uma coisa que atrapalha muito o evangelho, assim, atrapalha muito a gente confiar 100% em Deus, as dúvidas. Porque tinha muitas pessoas, obviamente, acredito eu, que confiaram e não queriam saber de nada, sabe? Eu vi na minha frente, eu creio que ele é o Filho de Deus e pronto. Agora outras, mesmo vendo todas as coisas, elas ainda queriam entender detalhe por detalhe. E hoje em dia também é assim. Tem muitas pessoas, tem muitos cristãos, e tem muitas outras pessoas que também nem são cristãos, que querem entender. E elas começam a pesquisar muito, e a estudar muito, e a tentar compreender muito cada detalhe. E aí, quanto mais elas acham a resposta para uma coisa, elas querem achar a resposta de outra coisa, e nunca estão saciadas em saber, sabe? Tipo, elas sempre querem entender mais e saber mais. Isso é bom em certo ponto. Mas não tem como compreender as coisas do céu. Consegue entender? Às vezes a gente quer tanto entender
as coisas que não dão pra entender, que a gente se frustra e a gente para de acreditar. Porque não saciamos as nossas perguntas, a gente não conseguiu achar resposta para as nossas dúvidas, e enfim. E aí a gente começa a ficar frustrado por causa disso. Acaba duvidando de certa forma. Pois é, Cleito. E assim, eu acho muito incrível a gente estudar sobre as coisas, é muito importante. Mas, acima de tudo, a gente sempre tem que ter na nossa mente: eu não vou duvidar de Deus, sabe? Você precisa ter a sua fé ali certa. Jesus é Deus. Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Eu preciso, sabe, viver ali de Jesus sem duvidar dele, ter fé nele. E ponto. Eu posso querer conhecer mais coisas, aprender a estudar melhor, mas a sua fé ela tem que estar ali, concretizada, sabe? Tipo, tem que estar ali grudada em você para que nada tire a sua fé, para que nada... Você não pode ter uma fé fraca, uma fé fingida. Você precisa estar ali agarradinho com Jesus. Então é muito perigoso que pessoas que não têm a fé firmada em Jesus, que não têm ali a fé forte, comecem a pesquisar tanto, se basear, querer saber tanto, como essas pessoas aqui, que os fariseus principalmente, que estavam sempre, tinham sempre uma dúvida, e Jesus respondia de uma forma que eles não entendiam, e aí eles ficavam uai, e aí eles duvidavam mais, entendeu? Porque as perguntas deles não eram respondidas da forma que eles queriam. E é sobre isso, porque o evangelho ali é sobre fé, ele não é sobre razão. Nem tudo tem lógica, nem tudo faz sentido humano. Então a gente só tem que confiar e acreditar em Deus, além de todo sentido, de toda razão. Enfim, eles questionaram isso pra Jesus, né? Você não tá escrito na lei, mais uma vez eles trazendo a lei, né? Não tá escrito na lei que o Deus é pra sempre, que Jesus é pra sempre? Como é que vai ser levantado? Como é que ele vai morrer? E aí Jesus respondeu pra eles. Disse-lhes então Jesus, versículo 35. Por mais um pouco de tempo, a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto você a tem, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Então eles ficaram ali com perguntas e Jesus estava dizendo: olha, aproveitem enquanto eu estou aqui. Aproveitem a minha presença, a presença da luz, para andar na luz, para seguir a luz. Porque em breve eu não vou estar mais aqui. E vocês ficam com tantas dúvidas, sabe? Vocês estão enchendo a cabeça de vocês com tantas perguntas e não estão aproveitando a minha presença. E fica isso aqui para vocês também. Às vezes a gente quer tanto responder as nossas dúvidas, as nossas perguntas e saber se isso é certo, se isso é errado. Isso vai acontecer ou não vai acontecer? Isso vai aquilo e aquilo. A gente quer tanto responder as nossas perguntas e a gente não está aproveitando a presença de Jesus. Em breve, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E quem ficar não vai ter mais essa presença. Então precisamos crer em Jesus e buscar essa presença enquanto é tempo de buscar. Precisamos estar ali com Jesus, aproveitando da presença dele enquanto é tempo. Para que a gente suba e aproveite essa presença eternamente. Porque de dúvidas em dúvidas e perguntas, sem aproveitar a presença de Deus, sem buscar ele com sinceridade, a gente fica na terra. Então precisamos aí andar lado a lado com Jesus, buscar a ele, a tua presença enquanto é tempo. Então assim, todas as vezes que surgir dúvidas em vocês, orem. Orem. É muito bom a gente sair pesquisando, a gente estudar, mas não deixem de orar, sabe? Orem e falem: Senhor, me ajuda a entender isso se for da tua vontade. Se não for da tua vontade eu saber, eu entender, tira essa vontade de saber isso da minha mente, sabe? Tira esse querer saber a resposta disso da minha mente. Porque existem coisas que a gente quer tanto saber que não vai mudar nada na nossa vida espiritual. Então a gente precisa sempre buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua presença. E é isso. E confiar nele 100%. Versículo 37. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, eu amo que João ele deixa claro, né, que o povo era meio... Eles eram, né, gente, era difícil, né, o povo de lidar com eles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais milagrosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías que disse:
Senhor, quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Peraí. Incrédulos, pois é, Tiago, incrédulos. Por esta razão, eles não podiam crer, porque como disse Isaías, noutro lugar, cegou seus olhos e endureceu-lhes o coração para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Então assim, já estava tudo escrito, né? Já estava dizendo ali o que ia acontecer. Tinha que crer quem quisesse crer mesmo, quem quisesse ali abrir os olhos e ver. Versículo 42. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele. Mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Isso aqui, gente, me deixou triste, confesso, porque eu lembrei de quem, vocês sabem, Nicodemos. Não sei se ele era uma dessas pessoas citadas, mas pode ser que sim. Essa parte me pegou de um jeito também, Cleito. Porque assim, a gente leu sobre Nicodemos, né, e a gente falou bastante sobre ele. E aí, na hora que eu li, eu pensei nele na hora, eu falei, ai meu Deus, que triste. Mas, gente, a gente também comentou que um dos piores castigos, né, uma das piores coisas era ser expulso da sinagoga, lá na época. E ninguém queria ser expulso da sinagoga. E aí, ô Cleito, para de dar spoiler, Cleito. E aí, enfim. E aí, muitas pessoas ali, elas criam em Deus, acreditavam em Deus, em Jesus, no caso, né? Só que eles não podiam falar, quer dizer, eles não queriam falar porque eles não queriam ser expulsos, porque eles preferiam a aprovação dos homens do que dizer que seguiam ali Jesus. Isso é muito preocupante de certa forma, porque quando a gente traz para os dias de hoje, a gente percebe também quanto isso é muito preocupante, sabe? De quem você tem preferido, a aprovação de quem você tem procurado? A de Deus no último dia, quando ele olhar para você e dizer, pode entrar, filho amado. Ou a dos homens aqui na terra. Só uma das duas você pode escolher, sabe? Se você escolher a dos homens, no último dia, Deus não vai te conhecer. Ele não vai saber nem quem você é. Agora, se você escolher a de Deus, talvez você seja muito desprezado aqui na terra. Talvez você seja expulso da sinagoga, sabe? Você pode perder pessoas, perder coisas. Seguir Jesus é muito difícil. Mas, vale a pena. E se eu pudesse voltar lá nesse tempo, eu acho que eu viraria pra esse povo, eu falaria, gente, vocês estão malucos? Vale a pena. Vale a pena perder a sinagoga, perder o título, perder o cargo, perder tudo que for pra seguir Jesus, por mais difícil que seja, vale a pena. Então, já que eu não posso voltar pra dizer isso pra aquele povo, eu quero dizer pra vocês aí, que estão assistindo agora. Vale a pena, sabe? Talvez você seja rejeitado pelas pessoas, mas vale a pena. Vale a pena ser conhecido por Jesus, ser conhecido por Deus. Mesmo que você não seja conhecido aqui na terra, vale a pena. Então que você entenda isso. Para muitos ali, não tem mais tempo. Já passou, eles já morreram. A escolha era naquela hora. Eles tinham que ter escolhido seguir a Cristo. Talvez não teve tempo deles se arrependerem e aceitarem Jesus. Mas para você que está assistindo aí, ainda tem tempo. Ainda dá tempo de você escolher a melhor parte. De você escolher Jesus, sabe? Jesus pode voltar daqui a pouco, pode voltar agora, pode voltar amanhã. Mas ainda dá tempo. Nesse exato momento aqui ainda dá tempo. Então você pode aí fechar os seus olhos e falar, Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Jesus, eu quero Te seguir. Eu me arrependo dos meus pecados e eu quero viver uma vida andando na luz. Dá tempo de você fazer isso ainda. Então faz enquanto há tempo. Porque vale a pena. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E aí, a gente continua agora no versículo
44 em diante, a gente pode dizer que talvez, não sei muito porque eu não lembro direitinho dos outros capítulos, mas acredito eu que seja uma das últimas pregações em público de Jesus. Acho que os próximos capítulos vão ser mais Jesus conversando com os discípulos, dando os conselhos finais, sabe? A direção final ali pra eles. Mas essa é a pregação ali final de Jesus ali em público para as pessoas. Então ele vai dar mais ou menos aqui do versículo 44 até o final desse capítulo, ele dá ali um resumão do seu ministério. Então é um resumão de suas pregações. Vamos ler aqui para vocês. Versículo 44. Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Glória a Deus. Versículo 47. Se alguém ouve as minhas palavras e não me obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Glória a Deus, aleluia. Esses versículos foram assim, um resumo de tudo que Jesus falou com a gente e com o povo lá, né? Durante esses capítulos de João. Então ele deixou claro aqui, mais uma vez, de que ele era a luz nas trevas ali, ele é a luz que ilumina. A gente falou isso, eu acho que os capítulos, o livro praticamente quase todo, né? De que Jesus é a luz. E somente ele pode iluminar a sua vida de escuridão. Somente ele pode te mostrar o caminho certo a seguir. Ele deixou claro aqui também que quem crer nele, quem não crer nele, ele não julga. Porque a própria palavra dele já vai julgar, sabe? É tipo assim, gente. Ele já disse tudo. Todas as pessoas que estavam ali já sabiam, já conheciam a verdade. Então elas não eram mais inocentes. Então não tinha mais o que Jesus julgar elas, porque a própria palavra que foi pregada e ensinada já os julgariam. E a última coisa que ele falou, não, a penúltima, é que ele veio para salvar e não para condenar. Ele não veio para julgar as pessoas, mas ele veio para salvar. Então ele veio para dar a segunda chance, ser a porta ali para que os pecados fossem perdoados. E, em último lugar, tudo que ele fez foi conforme a vontade do Pai, que ele escreveu aqui, né? Tudo que ele fez, todo o ministério dele, tudo que foi feito na terra, todos os milagres, foi conforme a vontade de Deus, foi para a glória de Deus. Muito lindo, que capítulo maravilhoso. Acabamos mais um capítulo de João, capítulo 12.